Muito bem, Shalom Adonai, bom dia a todos. Estamos dando início a mais uma aula, mais um momento juntos, mais uma oportunidade de crescimento, aperfeiçoamento, ampliação do seu saber. Saiba que, para poder desenvolver com grande eficiência qualquer atividade, dentro do contexto da teologia e da exposição, você precisa saber, conhecer, praticar e, acima de tudo, ter um entendimento do assunto. Portanto, estou te oferecendo a oportunidade de alcançar esse saber, esse conhecimento distinto, para poder desenvolver-se cada vez mais dentro do que você tem proposto. Estou oferecendo cursos na área da teologia, certo? Curso por videoconferência comigo, que tenho já mais de 3 décadas de experiência com ensino, com a docência. Não sou somente professor, mas também sou conteudista, sou escritor, sou articulista, certo? Trabalho com canais de reprodução de conteúdo. Então, você pode ter segurança e vai ter um aprendizado bastante produtivo e eficiente. Além disso, já atuei como professor até fora do Brasil, certo? Venha fazer esse curso de teologia comigo, que vai ser um acrescentar para a sua vida. Também temos o curso de escatologia, temos o curso de grego e exegese, temos o curso de hermenêutica filosófica, temos o curso de neurolinguística, temos o curso também de oratória e retórica. Então, são cursos preparados, providenciados, certo? Para o seu crescimento em todas as áreas, em todos os aspectos, e você vai ter certamente um momento ainda maior para avançar. Vamos hoje, agora, neste momento, aprender. Vamos hoje de exegese do Novo Testamento. Você vai ter a oportunidade agora de estudar exegese do Novo Testamento, certo? Nós vamos com um assunto bastante importante, bastante significativo, que será um momento para nós acrescentarmos saberes distintos e que será de forma produtiva até para você poder desenvolver um olhar mais nítido, um olhar mais aprofundado para toda a proposta da teologia, tá? Para toda a proposta da teologia. E esse assunto que nós iremos estudar hoje é um assunto bastante atrativo, é um assunto de grande importância e significado, e você vai ter essa oportunidade de crescer, de avançar, de ampliar, porque nós estaremos juntos aqui aprendendo, nós estaremos juntos aqui alcançando essa produção de significados, essa produção de conhecimento, de oportunidade de saberes distintos, não somente voltado à exegese, que é o tema, é o assunto que vamos tratar hoje, mas voltado até para uma visão de conhecimento bíblico, teológico, porque sempre que se trata de exegese, sempre que trabalha-se com a exegese, vai se trabalhar com essa possibilidade de ter um desenvolvimento ainda mais amplo de algumas questões pertinentes ao texto no aspecto bíblico, teológico, linguístico, semântico, na construção de todo um arcabouço de assuntos, de temas e de propostas que estão aferidos no texto, certo? Então, vamos para o gênero discursivo de 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17, tá? 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17, essa é a nossa proposta, essa é a nossa temática para a exegese que vamos desenvolver. Muito bem, quando nós partimos para investigar um meio de se contribuir com a exegese do Novo Testamento, a primeira categoria que nós iremos destacar, justamente,
vai ser a dos gêneros dos discursos, tá? Justamente dentro daquela proposta de movimentos interlocutivos. O ponto de partida de um reconhecimento, de uma descrição do gênero discursivo bíblico, ou até mesmo do texto originário dentro de um lado do gênero, que a proposta era prever, durante o processo de análise, e o exegeta irá investigar o gênero bíblico e as suas principais características, partindo de uma ênfase nos aspectos do tema, na forma composicional e também até no objeto de estudo como um fenômeno da linguagem. Então, Wielenhauer vai reservar um capítulo distinto para tratar, dentro dessa proposta da literatura cristã em suas obras, que será justamente prover para nós um olhar mais atento para como se desenvolve uma aplicabilidade da exegese dentro da carta de 1 João, dentro do tema que estamos abordando em 1 João, capítulo 2. E aí, quando nós tratamos esse assunto, quando nós discutimos esse assunto, Wielenhauer vai relatar que a falta de consenso entre eruditos quanto a uma constituição de alguns elementos que são considerados imprescindíveis de uma carta ou uma epístola no período da antiguidade, não foram citados ou mencionados de uma forma tão propulsora, tá? Wielenhauer também coloca que é preciso trabalhar com algumas questões do gênero e da carta da epístola. Ou seja, as epístolas, elas sempre são consideradas também pequenos tratados, são sempre consideradas pequenas abordagens, com interlocutores específicos, com direcionamentos específicos, tá? Então, dentro de uma caracterização que cada livro do Novo Testamento vai possuir, as cartas, as epístolas, também vão ter dentro delas um contexto que nós chamamos de gênero. Gênero que pode ser observado a partir de uma evidência, de uma caracterização, de uma constituição de assuntos voltados para um desenvolvimento próprio e definido de uma noção de gênero que é trabalhada pelo discurso desenvolvido pelo autor, pelo agiógrafo, autor sagrado, autor da carta. Agora, dentro dessa proposta, dentro dessa articulação, nós temos também que considerar que, nas reflexões sobre o gênero discursivos, nós temos que ver que existem causas de estruturas que são semelhantes, mas principalmente aquelas trabalhadas com funções que tratam de uma linguagem que está sempre intencionalmente simplificada, partindo de uma estrutura de uma escrita, partindo de uma proposta de uma escrita, partindo de uma articulação de uma escrita. Então, assim como uma data, assim como um assunto, um tema, um autor, e assim como uma forma textual não pertence necessariamente a um determinado gênero, também um dado gênero que não vai se restringir a uma dada forma textual, ele vai ser escolhido a partir de um gênero que escolhe a sua própria forma textual, historicamente até mobilizada e cristalizada por esse gênero. Então, as formas textuais e as textualizações, elas se alteram com maior frequência até que os gêneros ou até as próprias generificações e as formas discursivas, ou até as discursivizações, tá? Discursivizações, que são pontos de ligação
entre o texto, o gênero, e que vão imprimindo assim o texto as regras do gênero, tá? Então, em suas formas, em suas fronteiras, muitas das vezes imprecisas, em suas sedimentações histórico-sociais ou até em consequências que não se pode confundir com o texto e o discurso, nós vamos ver o discurso e o gênero definido numa textualização no próprio plano, dentro de estruturas denominadas arquitetônicas, dentro de um plano de todos os sentidos e dentro de termos que trabalham com gênero, tradução, discurso, a partir de uma textualidade que vai instaurar sentidos. E aí, partindo desse princípio, partindo desse propósito, partindo dessa ótica, que nós temos que observar algumas questões para podermos trabalhar com maior exatidão na análise e na explicitação do texto, tá? Então, é importante nós, quando estamos relacionando o gênero, trabalhando com o gênero, venhamos optar por sustentar com uma base, até na própria teoria do gênero, do círculo, que até foi proposta por Bakhtin, que se trata do gênero carta doutrinária apologética, a qual vai ser responsável, até inclusive, por inserir uma estrutura de forma convencional que se torna um tratado, que se torna uma abordagem que está tratando sobre um assunto determinado, que vai desenvolver dentro desse assunto determinado um tratado específico sobre aquele tema. Pode ser, no caso das cartas de João, um tratado apologético, uma sistematização prático-pedagógica da própria doutrina cristã, aonde João está trabalhando até com uma réplica dialógica, com comportamento em si de uma reação-resposta ativa, que remete-se a uma compreensão ativo-responsiva do sujeito enunciador em relação aos problemas que a comunidade joanina está enfrentando dentro da época. De modo geral, até essas intencionalidades nos levam a convencer os interlocutores a aceitar alguns valores expressos na carta, na epístola, em oposição até ao discurso dos filósofos vigentes. Então, se para poder conseguir realizar os objetivos, propor uma locução, verificar um enunciado, trabalhar com injuntivos específicos de uma dedução condicional, trabalhar com caráter normativo, exortativo de uma ordem até doutrinária, é preciso trabalhar com enunciadores, com interlocutores que vão tomar uma posição definida dentro de uma articulação, dentro de um desenvolvimento, dentro de uma proposta que é totalmente trabalhada. E a partir de se conseguir realizar um objetivo, a partir de desenvolver uma abordagem do gênero discursivo dentro de uma carta ou de uma epístola doutrinária apologética, o próprio enunciador vai ter o intuito de convencer o seu destinatário imediato num endereçamento, num parecer idealizado de um número amplo de interlocutores e ouvintes, daqueles que são responsáveis por ensinamentos para poder escrever uma proposta. Então, aumentar a alegria dos membros da comunidade. Como está escrito em 1 João 1,4, estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Aí está uma indicação de que a proposta é trazer um maior contentamento, um maior regozijo, uma maior alegria, uma maior expressividade de sentimentos para a comunidade. Guardar os fiéis da influência do pecado. Nós vamos ver isto quando João está tratando na sua epístola de 1 João, no capítulo 2, versículo 1, quando ele diz o seguinte: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar,
temos um advogado para o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, aqui está especificamente tratando de um alerta e de uma proposta de guardar os fiéis da influência do pecado. E aí, na sequência, nós vamos ver uma advertência feita aos indivíduos sobre os falsos mestres e profetas que operavam naquele período, dentro até do próprio contexto do corpo de membros da própria igreja, estavam infiltrados ali, estavam, de uma forma direta ou indireta, procurando subtrair muitas das doutrinas e dos ensinos e das propostas teológicas apresentadas pelo apóstolo, e agora o apóstolo vem adverti-los desses indivíduos. E aí ele diz o seguinte, em 1 João 2,26, estas coisas vos escrevi acerca do que vos enganam. Depois nós vamos ver também um fortalecimento que João está fazendo da própria fé e crença, daqueles que acreditavam em Cristo e até por uma extensão estavam dando uma garantia e uma convicção de vida eterna. E estas coisas estavam muito bem enfatizadas, muito bem afirmadas e postuladas por João, como nós vemos em 1 João 5,13, quando ele assim diz, estas coisas vos escrevi, a vós que os credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que criais no nome do Filho de Deus. Então, pelas razões que estão apontadas nesses textos que nós tratamos acima, de uma forma muito sintetizada, as informações enunciativas, elas se tornam bastante relevantes dentro de uma análise exegética, porque nos levam a verificar que todo texto trabalha com enunciado e com discurso, tem seus objetivos sociodiscursivos e enunciativos e vai atender a diversos propósitos comunicativos dentro de uma possibilidade de mobilizar o tema e o discurso específico dentro de um endereçamento de um grupo de destinatários intrínsecos e específicos a quem está se esperando certas posições, reações responsivas e ativas a partir da convocação, exortação e também até alerta proposta por João. Então, nessa perspectiva de análise, o exegeta poderá examinar isto e perceber os indícios, vestígios implícitos ou explícitos no próprio enunciado e não apenas os objetivos que vão englobar o projeto enunciado do locutor, mas também o próprio tipo presumido de destinatários e supradestinatários. Então, é dentro dessa articulação que todo e qualquer tipo de enunciado vai se construindo sobre um fundo aperceptível, dialogizador, que admite essa possibilidade de deixar implícitas e veladas, tá? Às vezes explícitas, muitas das informações que estão latentes, consoantes, elencadas no parágrafo, tanto anterior como posterior e como o atual que está sendo analisado, dentro de motivos que o próprio intérprete, nessa análise de dados exegéticos, ele vai ampliar o tópico, ele vai ampliar as informações, ele vai ampliar as articulações, para poder, então, nesse nível de análise, compreender o contexto da produção e da recepção desse gênero, para vir a chegar a um aspecto sócio-histórico-cultural que vai possibilitar ele ver uma compreensão dos significados e valores que emergem de um discurso, estudando essa desintegração do sujeito e das circunstâncias socioculturais históricas, ok? Então, essa era a nossa dica, essa era a nossa articulação e essa era uma breve aula sobre exegese do Novo Testamento para você. Obrigado.